Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a situação que se encontra muitos dos brasileiros aqui em Portugal, tá certo? Não saia desse vídeo, fique até o final, porque vocês vão ter essas informações, a causa de muitos estar desistindo de Portugal e voltando para o Brasil, tá certo pessoal? E também quero pedir a vocês que ainda não são inscritos nesse canal, caso gostem desse conteúdo, que se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para não perder a notificação e compartilhe esse vídeo. Bora lá? Imigrantes brasileiros recém-chegados a Portugal, alguns com pouco tempo, menos de um mês no país, têm pedido para voltar, têm pedido socorro ao consulado, a associações para conseguir fazer esse caminho de volta. É um cenário bastante delicado, uma inflação bastante elevada, um nível mais alto em mais de 30 anos e uma alta recorde também no preço dos imóveis. Com tudo isso, o custo de vida em euro não é fácil, viu? Consome rapidamente todas as economias desses novos moradores. Em agosto, a gente mostrou aqui no Conexão que Portugal estava facilitando a entrada de pessoas que falam a língua portuguesa para trabalhar no país. Só que muitos brasileiros que foram para lá estão pedindo ajuda ao consulado para voltar. Como Portugal passa por um momento delicado, com um alto nível de inflação, se manter no país europeu não tem sido uma tarefa fácil para os brasileiros que enfrentam dificuldades por conta do custo de vida elevado e também da alta no preço dos imóveis. De janeiro a outubro, por exemplo, foram registrados 687 pedidos de ajuda para voltar ao Brasil. Então, aqui tá a Gisele, que vai estar dando uma explicada para vocês o que tem acontecido com muitos que estão vindo despreparados do Brasil para Portugal. E quais são suas frustrações ao chegar aqui, tá certo? Então vamos entrar aqui no assunto, que a Gisele, ela tá mais inteirada no assunto das causas, então ela vai estar passando para vocês essas informações. Na verdade, eu não diria nem que é do assunto, né? O que, na verdade, todo brasileiro passa aqui, né? Na verdade, seria a palavra certa, a experiência que nós, brasileiros, como imigrantes, temos aqui em Portugal. E que muitos, né, não conseguem aguentar, né, suportar tudo isso que se passa. Porque não é fácil. A vida de um imigrante em um outro país, claro que é imigrante, né? Não é fácil, a gente tem muita dificuldade mesmo. O que acontece? Muitos brasileiros, a gente, né, vem com uma expectativa. Por exemplo, a situação na qual o Brasil se encontra, desde que começou também aí a pandemia, já não estava fácil antes, veio o isolamento, todo mundo ficou desesperado, e assim que as fronteiras abriram, né, meio que as pessoas falaram, vou para Portugal, vai ser a mudança de vida, eu vou conseguir aí reerguer tudo aquilo que eu não consegui durante foram 2 anos aí, né, complicados. E as pessoas chegam aqui e quando chegam tem aquela desilusão. Por quê? Não é tão fácil assim. Na verdade, não é fácil. A única questão que eu acredito, no meu ponto de vista, que eu vejo como melhora é a facilidade que se tem de conseguir trabalho, certo? Você consegue trabalhar, independente do que seja, mas consegue. Agora, todo o processo para você chegar até conseguir um trabalho, tudo isso são dificuldades que você passa, né? Você sai da sua terra, do seu país, onde você tinha sua família, tinha aquele convívio, por mais que fosse difícil, quando você chega aqui, logo de cara, né? Você já sente, por exemplo, quando chega no frio, já sente um clima muito diferente do Brasil, né? Dependendo da região aí a qual se mora no Brasil, que a grande maioria é quente, né? Calor. Daí você chega aqui, pessoas, não é aquele calor humano, não é aquele aconchego, não é aquele modo de falar, de abordar que as pessoas têm da mesma forma que tem no Brasil. Aqui eles são muito diretos, muito já curto e grossos, né? Aí vem a questão de você chegar aqui e tirar documentação, né? Você passa por todo esse processo da documentação, que não é fácil. Muitas das vezes tem dificuldade para começar pelo mínimo, que é o NIF, né? Porque através do NIF você consegue aí tirar todos os outros documentos necessários. Tem a questão do arrendamento, né? Que a maioria das pessoas, elas vêm aí como
com um lugar para ficar, né, o hostel, o hotel e tal, mas passou esse tempo, né, se a pessoa já não vir com isso concretizado do Brasil, com o arrendamento já feito, ela tem que fazer isso quando chega aqui. Isso daí já chega a ser um grave erro, porque o que acontece aqui? As pessoas estão tendo muita dificuldade em questão do arrendamento, porque não tá barato, tá sendo difícil porque tá concorrido. Foi igual eu falei no começo do vídeo, né? As pessoas, elas estão... A fronteira abriu, então elas viram uma oportunidade de mudança de vida. Gente vendeu casa, carro, vendeu os seus bens para poder estar vindo para cá. Chegando aqui nessa maior expectativa, né? Chega já logo dar de cara com essas dificuldades. Então, assim, fica desesperado, não faz um planejamento. A questão do planejamento, gente, é essencial. Por quê? Porque por mais que vá dar certo, né, a gente tem que pensar nos contra, né? Porque existe realmente aí essa dificuldade. Então, se, por exemplo, se nada der certo, eu fiz um planejamento, eu tive um plano B, né? É muito bonito, muito maravilhoso a gente ficar vendo essas coisas, motivacional, que tudo vai dar certo, basta eu ir lá e fazer. Mas a gente tem que se organizar. Então, assim, a pessoa vai lá, tira a passagem, compra a passagem, chega aqui, tem a questão da imigração, né? Então, assim, já passa aquele sufoco de apresentar, passou ali, deu um alívio, o missionário já tá abalado. Chega aqui, você não tem ninguém para recorrer, vai pro hostel, fica lá, tenta procurar uma casa quando chega lá, né? E quando chega lá, a gente, né, teve pessoas que já pediram ajuda no canal, porque não tava encontrando pessoa, não tava encontrando casa, tava muito difícil. E veio com expectativa, por exemplo, de morar aqui em São João da Madeira, onde a gente mora. Chegou aqui e não conseguiu encontrar, teve que ir para um lugar mais distante. Foi onde conseguiu encontrar depois de muita luta e com um preço super alto, né? Lembrando que até as pessoas que já moram aqui na cidade de São João da Madeira, elas estão tendo dificuldade. Eu conheço pessoas que moram num cantinho mais afastado do centro aqui da cidade de São João da Madeira e querem vir mais próximo, ver se encontra apartamento mais próximo do centro, e não estão encontrando. E olha que já estão instaladas aqui na cidade. Aqui, né, pela região. Pela região. Só que assim, os arrendamentos, eles estão custando aí em média um T2 de 500 euros para cima, né? Chega a ter arrendamento de 900. Então, assim, gente, é complicado. Daí o que acontece? Tem a outra questão. Não é só você ter aquele dinheiro de você entrar na casa. Você tem que ter, no mínimo aí, tem gente aqui que realmente estão pedindo 6 calções. Absurdo. 6 calções. Por exemplo, você vai dar vai alugar um apartamento de 500 euros. E a pessoa pede 6 calção mais o aluguel mais do o mês. aluguel. Isso é 6 calções fora o aluguel que você tem que estar já pagando, né? Então, não é muito fácil, né? Não é muito fácil. Isso quando consegue encontrar. Aí vem outras dificuldades, como ter fiador. A maioria das pessoas pedem fiador ou português, ou que no mínimo tenha residência portuguesa, sendo que você não conhece ninguém aqui. Entendeu? E detalhe, que às vezes você tem até os valores, né, todos que eles pedem dos calções, mas por não ter o fiador, eles não aceitam. Eu conheci pessoas, né, que já falaram que ofereceram quantos calções o senhorio quisesse para poder pegar o imóvel, e ele rejeitou. Pelo fato de não ter o fiador. Não ter o fiador. Mas eu lhe dou X até mais, não. Tem que ter o fiador. Então, gente, tá complicado essa mesmo. questão da casa, né, é uma questão muito delicada, muito importante. É muito importante a pessoa saber onde vai morar. Verdade, porque né, chega o tempo de você sair do hostel, aí cadê? Entendeu? O curto prazo, é verdade, porque o curto prazo, né, a pessoa fica naquela expectativa que enquanto tá ali, nesse intervalo, vai conseguir
encontrar, né, lembrando um que apartamento. não conhecemos ninguém, a gente vem para um país que não é nosso, entendeu? E outra coisa, a decepção, por mais que você conheça uma pessoa ou outra, gente, é complicado, é todo mundo no mesmo barco, ninguém tem uma condição financeira ganhando o salário que se ganha em Portugal para sustentar ou ajudar ninguém, entendeu? Você vai morar na casa de uma pessoa, vai encontrar uma dificuldade, porque aqui é tudo muito instável, entendeu? Por exemplo, a gente nunca trabalha, é muito difícil acontecer de trabalhar sempre no mesmo lugar. A região onde moramos, né? Aí vamos falar já um pouco de trabalho. Tem essa questão de arrendamento que tá complicado, porém, saiu uma nova lei, né? A princípio, por lei, são 3 calções mínimos, né? O máximo, aliás, que eles podem exigir por lei. Mas na realidade não é isso que acontece, né? Os senhorios fazem as exigências dele e ponto final. Ou você acaba, né, cedendo pelo fato da sua necessidade. Você não vai ficar na rua, né? Então acaba cedendo. Mas por lei não pode acontecer isso. Agora, né, por lei, eles vão exigir no máximo 2 calções, né? Vai ser o máximo que os senhorios vão poder exigir, né, das pessoas. Vão ser 2 calções por lei. Agora a questão é, quando você vier de Portugal para Portugal, buscar informações sobre aquilo que você vai precisar, o passo a passo que você vai precisar passar e o que a lei vai estar a favor de você. É importantíssimo, porque por diversas vezes você vai ter que bater de frente, entendeu? Não é porque a pessoa, é o que eu costumo falar até para os meus pais, né? Não é porque as pessoas estão ali trabalhando que ela tem todas as informações, principalmente em questão essa questão de imigração, de imigrantes, né, os utentes que somos nós, existe muita coisa que vai mudando. Por exemplo, em questão da segurança social, quando eu cheguei era uma situação, hoje qualquer pessoa consegue tirar numa facilidade, em questão aí de 1 ano, né? Então assim, as coisas vão mudando, às vezes as pessoas que estão trabalhando lá não têm essa informação, não é porque ela tá ali que ela não sabe, as pessoas às vezes não se atualizam, entendeu? Os profissionais que estão lá trabalhando. Então, pessoal, essa questão do arrendamento é uma questão super importante para se ver, é uma das coisas mais importantes para você ter no seu planejamento. Não vou nem falar do emocional, da saudade que você vai ter da família, dos amigos, porque isso daí não precisa estar 1 ano aqui para sentir isso. Isso daí é logo de cara. Por diversas vezes a gente já tentou, né? Existe vídeo nosso aí, inclusive, falando sobre a nossa desistência, querer voltar para Portugal. Exatamente. Entendeu? Foi bem recente, né? Não demora muito tempo para a Foi pessoa muito recente. ter Muito essa recente. sensação mesmo, que você sente assim um peixinho fora d'água, né? E é um Essa choque é a grande de realidade. A gente chega. um choque de cultura também, né? Porque, por exemplo, a gente viu o vídeo, a gente tinha parentes que já moravam aqui, tudo, mas só que a nossa expectativa era maior do que qualquer dificuldade que eles falavam. Não, com a gente vai ser diferente quando a gente chega aqui, ó. Dá de cara na parede, porque não é. A maioria das pessoas, todas passamos pelas mesmas situações. Outros, né, uns têm uma resistência maior, já outros não. Então, assim, tem pessoas que conseguem superar de uma forma tranquila, que no Brasil passava coisa pior e, enfim, né? Agora tem outros que não. Daí vem a questão de trabalho. Trabalho aqui, complicado também, porque por mais que você chegue e tenha trabalho, o trabalho não vai ser da mesma forma. O regime de trabalho aqui não funciona da mesma forma que funciona no Brasil. A grande maioria dos trabalhos você não pode sentar, igual eu já falei também aqui em questão disso daí em vídeos no nosso canal, assim quando a gente chegou. Então é tudo um choque pra gente, sabe? As exigências sobre a produção, entendeu? Você chega aqui, é um absurdo. É um absurdo. Ah, vão falar assim, mas se que brasileiro não gosta de trabalhar. Gente, eles aqui estão habituados, ok, parabéns pra eles. É muita garra que os portugueses têm, porque isso daí é de se admirar. Só que quando a gente vem com essa, chega e tem essa indignação, porque pra gente já não é a mesma coisa, né? Nós não estamos acostumados com essa forma de trabalho, então é um choque. E é um dos motivos também que se tem pra pessoa querer desistir. E também, é uma dificuldade, né? Mas faz parte da cultura, gente. Nós estamos em outro país, então existe a sua cultura. Cabe a nós que estamos chegando se adaptar ao sistema deles. Essa é a verdade. Essa é a questão. Até você se adaptar, até você querer você aceitar tudo, impacto, até você ver isso tudo não como normal, mas
viver naquilo numa boa, você sente essa vontade sim de voltar pro Brasil. Porque não é fácil, não é fácil. Você não vai chegar aqui, vou vir para Portugal, tô ganhando em euro, a minha vida vai mudar, vai ser tudo perfeito, maravilhoso, porque não é. E detalhe também, nem sempre, às vezes a pessoa pensa que vai implantar o seu sistema onde trabalha, o ritmo, vai pôr o seu ritmo, né, que está habituado aí no Brasil, no trabalho atual aqui em Portugal. E não consegue. Não, isso aí é uma mera ilusão. Você tem que se adequar ao sistema já do país. Exatamente. Esqueça o ritmo que você tinha no Brasil, como é o sistema que já havia, né, no seu dia a dia. Sim. Pode esquecer, você tem que chegar aqui, a mente já sabendo, né, o psicológico que você vai ter que viver a rotina já implantada. Né? É assim, né? Você tá chegando no país, você tá nascendo. Né? É verdade. Você tá nascendo, é tudo literalmente. Tudo zero. E é literalmente, né? Entre aspas, porque você vai tirar novo registro em tudo, né? Ou você coloca na cabeça que você vai ter que aprender a ter essa criação aí diferente. Agora, se você já vier com a criação que você tinha no Brasil, né? Eu tô falando criação que uma criança é criada, né? E você não vem com essa mudança, tipo assim, eu apaguei tudo e vou viver uma vida nova e aprender tudo do zero, ou senão você vai sofrer, né? Então, assim, são escolhas que a gente faz, que a gente quer pra nossa vida, é algo que a gente quer, que eu tô com muita vontade e eu tô determinada, então tem que saber passar pelo processo. Não é porque eu tô falando nem nada, é a verdade, é a realidade. Acredito que, assim, a nossa experiência, por exemplo, eu tiro por mim mesma, a gente aprende, a gente consegue ver que a gente tem muito mais força do que a gente imagina, né? A gente consegue superar muitas dificuldades mais do que imagina, a gente consegue ser muito mais forte. Então, assim, a gente consegue enxergar uma força que a gente jamais imaginaria. Eu digo assim que, na verdade, a gente tá aparecendo... Aqui é tudo como se fosse um reality show. Tem aquelas provas de resistência. Tem que... Qualquer coisa emocional abala super. Quem tá de fora não consegue ter a mesma dimensão na qual a gente tem. Porque a gente tá vivendo naquela pressão. É como se fosse um confinamento real, entendeu? E dependendo dos perrengues, né, da situação diversas que você passa logo no início, tua cabeça só fica assim, já focada no retorno. Retornar para a sua pátria. Isso aí que vem. Inclusive, eu perdi mobília aqui. Teve um português que se mudou para a Espanha e ele nos ofereceu móveis, utensílios de cozinha, coisas boas, bastante coisa. A gente estava tão desmotivado de continuar aqui num país que eu não me interessei de buscar, era próximo aqui de casa. Tinha guarda-roupa, as louças dele, muita coisa mesmo. E a gente não queria, a gente estava 100% desmotivado. A gente estava mais para ir embora, então para que tá pegando coisa que a gente não tem nem interesse mais de prosseguir? Para vocês verem o psicológico da gente como estava abalado, né? Demais, demais. E assim, é com o tempo, gente, é o processo mesmo, é literalmente, nada que o tempo não cure, literalmente essa frase será feita na nossa vida. Dia após dia, é a determinação, né? Tem que ter um foco. Se você tiver um foco, você vai conseguir passar pelos obstáculos, né? Assim, a minha questão mais é porque a minha individual, né, tirando os meus pais, é porque assim, pra mim eu não vejo diferença de estar no Brasil ou estar aqui. Aqui pelo menos eu consigo trabalhar, ter essa questão de independência financeira, né, e tenho mais a possibilidade de dar um futuro melhor para os meus filhos em questão, por exemplo, no Brasil a gente tem esse, eu quero viajar, né, eu nunca tive, mas eu quero que meus filhos tenham. E eu tô naquele de querer viajar para outros países, de poder estudar fora, fazer intercâmbio. Aqui vai ser tudo muito mais facilitado. E desde pequeno vai ser muito mais fácil, porque essa vai ser a vida que eles vão ter, né? Mas aí vem a questão, gente, vocês que são mães, vocês que são pais, aqui dificilmente vocês vão conseguir se manter. Por exemplo, eu sou mãe solo. Eu não consigo sustentar meus filhos sozinha, morando onde eu moro aqui em Portugal. Não moro nos melhores lugares, mas é um dos melhores lugares que a gente consegue juntos, eu, meu pai e minha mãe pagar, e a gente conseguir aí, né, sobreviver, que é a verdade, é sobrevivência, gente, né? Ninguém tá vindo aqui pra ter luxo. A gente pode conquistar isso aos poucos, com objetivos de vida, né, de questão a tudo que a gente, planos que a gente tem pra nossa vida, no futuro,
ter sim uma vida muito mais estabilizada, mais confortável, sim, mas a gente tem que passar, né, por esse processo daí. Esse processo de adaptação. De adaptação. Lembrando também, Gisele, que tudo é bem relativo, gente. Não vamos generalizar. Minha experiência da minha família é uma. Né? Cada pessoa tem a sua própria experiência. Então a gente não podemos. Assim, nós não podemos comparar. Em questão é o que eu falei. Em questão de dificuldade, todo mundo passa esse choque de realidade. Sim. Mas é a determinação, o foco do que a pessoa quer pra vida dela. Sim. Entendeu? Ela vai querer muito uma coisa e ela vai aguentar passar. Cada um e quando for... suporta de uma maneira diferente. Sim, quando for ver, já tem superado ali, já um obstáculo vencido. Você tá tão calejado que você já passou por aquela situação, já nem liga mais, já vê aquilo como uma coisa mais natural. É verdade. Né? É tudo questão de adaptação. O que eu tava falando referente à paz, né? Assim, a pessoa vem, você trabalha, eu fico com as crianças, tal. Gente, isso daí também é outra coisa. As pessoas, elas vêm achando, vou colocar numa escola, vou colocar numa creche. Você pode colocar a criança na creche, só que vai ter aí o dia que você vai precisar faltar no seu trabalho por conta que não vai ter aula. Por exemplo, muitas das fábricas, aliás, muitos dos lugares que for café, hotel, restauração, você vai ter que precisar trabalhar até feriados. E aí, que não vai ter aula pro seu filho, como que você vai fazer, sendo que você não conhece ninguém aqui? Entendeu? Aí você vai ter que faltar. Verdade. Aconteceu, por exemplo, do meu filho, semana retrasada, ficar uma semana tomando medicação e precisando dos meus cuidados. Eu tenho sempre o suporte dos meus pais, porém, nessa situação, minha mãe e meu pai estavam trabalhando e eles também não podiam faltar no trabalho deles. Sobrou pra quem? Pra mim. Justamente por isso eu tento trabalhar sempre na madrugada, por questão aí de uma baixa na produção, tiveram que alterar o meu horário de trabalho e logo de cara eu já enfrentei essa dificuldade em questão ao meu filho ficar doente e eu precisar ficar com ele em casa. Foi um desfalque no salário, né? Hoje eu ainda posso falar, né, que não vai fazer tanto impacto pelo fato da minha mãe e meu pai estar trabalhando e ajudar aí ainda continuar estabilizado a questão das contas. Mas e quando não se tem isso? Por exemplo, eu vim sozinha, eu não tenho meu pai e minha mãe. Aí, por exemplo, eu faltei no trabalho porque tinha que faltar. E como que eu vou pagar meu arrendamento com um desfalque enorme que teve, né? Porque, vamos falar a verdade, com o salário mínimo que se ganha aqui, só a metade é para você pagar o teto onde você vai morar. Se é quarto, se é um apartamento, uma casa, não importa. Você é quase a metade aí do seu ordenado mínimo que você vai levar aí só para o arrendamento. Fora outras coisas, água, internet, luz. Vamos nem falar de internet, vai que você nem queira ter por conta da condição, mas vai ter que pagar água, vai ter que pagar luz e muitas das vezes até gás, né? Porque aqui na nossa casa a gente não tem gás. Porque é de indução, né? Mas é que é tudo elétrico. Mas só que na outra casa que a gente morou já era gás. Então, assim, são coisas mínimas para sobreviver, entendeu? E agora com a inflação que tá nessa altura, pessoal, aí vem a questão da inflação. O poder de compra diminuiu bastante. Muito. O açúcar, quando a gente chegou aqui, era 60 cêntimos. Hoje 54, tá, 60. Hoje tá de 1 e pouco pra cima. 1,39. 1,39 a gente comprou. O leite, super caro também. O leite super caro. Eu tô pagando aí em média 80 cêntimos, né? Eu pagava 60, mas isso daí... É de 40 cêntimos. É, de 40 alguma coisa. Só que isso pesquisando, eu tô pagando em média 80 cêntimos por caixinha aí. Então, assim, aumentou e muito mesmo. Eu comprava o lanche da Maria Luísa semanalmente e eu gastava em média aí uns 20 euros e hoje eu tô gastando de 35 a 40 euros. Porque também eu compro uma coisinha a mais e tal, pra ela colocar na lancheira. Mas tá realmente super caro. Então, assim, Portugal foi um dos países que a inflação mais subiu. Então, o trabalhador, né, quem mora aqui tá sentindo muito na pele. Então, por exemplo, quem chegou aqui nesse último ano de lá pra cá, já enfrentou todas essas dificuldades da adaptação. E quando chegar agora nesse pico da inflação, aí já tá esgotado, já não tem mais força, tá desesperado. É onde, né, aconteceu aí dessas notícias que estão tendo, da pessoa querer voltar, né,
para o Brasil de pedir ajuda no consulado, que tem esse tipo de suporte que eles dão, como a gente viu aí nessa reportagem que teve na SBT e na Band. Porém, o que acontece? Tá sendo muito mesmo. E a grande parte, como também tá na reportagem, são brasileiros recém-chegados. Assim, é um ano, né? Foi um ano muito complicado para as pessoas. E essas pessoas, elas não estão aguentando mais. Lembrando, Gisele, que essa possibilidade também, muitas das vezes, diante da circunstância que nós estávamos passando aqui, eu até pensei também, viu, ir no consulado pedir uma ajuda para... Olha, a gente vai passar tanto altos e baixos aqui, era mais para ir, para voltar para o Brasil do que para ficar. Isso. E quando batia tudo... Começava todas as coisas a acontecer ao mesmo tempo, aí eu só pensava, bom, dinheiro não tem para ir, é muita gente, vamos no consolado. Gente, olha, é um desespero, desespero. E nós somos humanos, na verdade, né? Sim. Então a gente não... E principalmente com criança, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão quem paga o pato são as crianças. Entendeu? Tem questão de roupa, né? Que a gente sabe que criança cresce. Tem a questão do frio, suja muita roupa. Aí tem que ter muita roupa de frio. É calçado, é tudo. Nós pais queremos sempre dar o melhor. A gente fica naquela frustração de não conseguir comprar um brinquedo, dar uma comida melhorzinha. Então a gente sempre vai querer isso. Isso tudo, gente, abala o emocional, entendeu? Abala o emocional. Tem questão de médico, porque no Brasil a gente tem aí, graças a Deus, o SUS, que para muitos são ruins, né? Mas quando a gente chega aqui, a gente dá graças a Deus, meu Deus, que falta faz o SUS. Essa é a realidade, né? Entendeu? Porque você vai despreocupado, sabe que vai ser atendido. O PB4, por exemplo, funciona aqui durante 3 meses. Depois disso você passa um sufoco, porque o PB4 você tem desconto. Aqui é pago as consultas, né? Então, assim, você tem... Criança, ela tem o direito de conseguir esses atendimentos até 18 anos. Eles são isentos. Exatamente. Porém... Tem que ter, né, o utente. Tem que ter um utente definitivo. Porque quem já tem residência e tem criança, ok. Tem a criança fica isenta até 18 anos. Não paga nada. Emergência aqui, pra você chegar lá, assim, você pode até ter um utente provisório, que é o meu caso. Eu estou falando uma experiência que eu tive. Que eu estou tendo, na verdade. Ela tá tendo, porque ela vai com muita frequência, né? Sim, eu costumo ligar no Saúde 24 antes, né? Eu costumo ligar. Só que eu achei que eu estava sendo isenta pelo fato de eu não estar registrada em nenhum centro médico, que é o posto de saúde UBS aí no Brasil. Eles não aceitam. Aí eu não apresentei o PB4, né? Até mesmo porque se eu tivesse que apresentar, eu teria vencido. Já tá vencido, que só vale 3 meses. Então eles cobram. Eles enviam uma cartinha lá com a taxa, e a emergência aqui para criança é 85 euros. Entendeu? Então é um valor. Por exemplo, se eu precisar ir 3 vezes na semana, eu vou pagar esse absurdo cada vez que eu for. 85 euros por consulta. Por consulta, sem exames. Porque se tiver que ser já é exames, outro valor, né? Cada valor. Exame tem os seus valores. Entendeu? Então isso foi só as consultas. Então foi cada consulta. Vai... Vamos supor, vai durante a semana, cada vez que for 3 vezes na semana. Fica lá no registro. Como você tem seu NIF e tudo, vai tudo pro seu NIF. E ela teve uma grande surpresa, por ela achar que estava sendo isenta, né? De pagar essa... Porque eu ligo no Saúde 24, que é como se você ligasse... Eu não sei explicar, como uma comparação com o Brasil. Você liga nesse número, né, que eles dão, que se tem, você pede por uma consulta. Eles vão avaliar por telefone se é realmente fato de emergência ou não, e eles encaminham você para o hospital mais perto, né? E quando você chega lá, você é atendido. Geralmente eles têm que mandar um e-mail e tal. Dificilmente na minha situação aconteceu. Eu, adulta, Gisele, consigo passar sem ser cobrada, porque eu passo aqui onde eu moro mesmo. Só que como as crianças precisam ser um hospital que tem atendimento pediátrico, então eu tenho que ir para uma outra cidade. E nessa outra cidade é um outro hospital, outras pessoas, sabe, é aquilo. Cada pessoa, a gente depende muito de quem vai atender, depende muito, sabe, do momento, da hora. É complicado, entendeu? Você aos poucos vai lidando com isso, mas até você lidar, olha, é um sufoco danado, é muito complicado. Sua cabeça fica cheia, chega uma hora que você fala, não aguento mais, sabe? É complicado. Então, assim, cheguei lá, o que acontece, você vai ter que pagar. Eu falei assim, mas eu vim pelo Saúde 24, eu sempre venho. Aí foi aquela questão, né?
quando ela fala assim, mas tá aqui, você vai ter que pagar todas essas outras que você tá falando. E tá dando valor de porque quanto tá já? sendo... Hã? E quais foram os valores? Não, eu nem sei, nem quis saber do valor. Ela só falou assim, tá aqui, foi cobrado e você vai ter que pagar. Tá aqui registrado a fatura. Foi uma grande surpresa pra ela, porque até então ela achava que estava sendo isenta. Mas não estou. Então, assim, tem como regularizar essa situação, gente? Tem, eu acredito que tenha, mas é uma outra dificuldade, é uma outra coisa que eu vou ter que correr atrás, é outra coisa que eu vou ter que quebrar minha cabeça. Não é só chegar lá e falar assim, não, é questionamento, é documento, é tanto documento, tanta documentação, cada hora, cada lugar pede. Aí daqui a pouco, por exemplo, atestado de morada pela junta de freguesia tem durabilidade só de 3 meses. É muito complicado, gente. Não é nada fácil assim chegar lá de cara e já resolveu, tá tudo certo, vamos trabalhar, vamos viver, vamos no café e relaxar. Não é assim. Então tudo isso entra na nossa cabeça, a gente fica abalado. Então assim, como pessoa individual, acho que a pessoa ainda consegue, né, tentar levar. Ou não, por conta da solidão, né. Aqui a gente se apoia. Eu tenho ela, tenho meu pai, todo mundo se tem. Quando você tá sozinho, é difícil. Agora, a questão maior aí, né, de ter esse cuidado é quando se tem criança, gente. Porque criança, ela não pode pagar o pato pelas nossas escolhas, por mais que a gente ache que esteja fazendo bem pra ela, né. Aqui você tem que vir sabendo das dificuldades que você vai passar. Tem que ser feito um planejamento, imaginando todas as possibilidades de obstáculos que se vão ter pelo caminho, para que não aconteça de ter que voltar para o Brasil numa situação super frustrante e principalmente ter vendido coisas no Brasil, largado tudo, assim, largado não, né, desfeito, né, abrido mão, ter que ser vendido as coisas para poder estar comprando passagem ou tendo dinheiro mesmo para sobreviver aqui durante um certo tempo. Então tem que ter muito cuidado e não se iludir. Não se iludir só com coisa positiva, porque existe muita coisa positiva, em todos os países, muita. Não só em Portugal, como no Brasil, como qualquer outro país, tem uns prós, né? E tem uns contras. Sempre vai existir isso aí. Mas nada que não possa ser superado com determinação, com muita força de vontade. Muita. Né? Se você vê com um objetivo, uma meta, você coloca Deus na frente, você vai conseguir alcançar sua meta. O negócio é ter foco. O que eu posso dizer hoje, né? Esse vídeo aí é até bom ficar registrado. Foi um momento que a gente estava acabado aquele vídeo que a gente colocou, não venha para Portugal. Isso daí é real se você não conseguir passar todo o processo. Não é nada desfeito, porque realmente são dificuldades que a gente passa aqui. Porém, hoje, com o passar do tempo, com tudo que a gente já superou e que ainda vai superar, mesmo assim, que vai ter muita coisa ainda pela frente, eu posso dizer com convicção, eu não tenho vontade de voltar a morar no Brasil. Não tenho essa vontade, não só pensando em mim, como pensando no futuro dos meus filhos, e não é também falando mal do Brasil, porque eu não vejo o Brasil também sendo o pior país do mundo. Não é isso, é por questões de escolhas minhas, de perspectiva de vida, de querer mesmo ter outro pensamento, né, referente ao que eu quero pra minha vida. Então, com planos, né, dentro dos meus planos, se encaixa perfeitamente viver, continuar no momento aqui e zerar essa questão de voltar pro Brasil. Eu já tirei isso do meu pensamento, não tenho essa vontade, a não ser que seja mesmo pra visitar. Mas até chegar a esse ponto, né, foi difícil. Eu me lembro que quando eu trabalhei numa fábrica, na primeira fábrica aqui em São João da Madeira, que a gente chegou assim, né, todo mundo frustrado, acabado, destruído, que a gente ia vindo lá de Bom Barral, de Leiria. E eu cheguei lá e falei, eu quero juntar dinheiro pra voltar pro Brasil e tal. E aquela desânimo, todo mundo empolgado, recém-chegado, trabalhando na fábrica, né? Detalhe, que a questão de não ter voltado foi questão financeira mesmo. Senão naquela hora a gente tinha voltado. Tinha, se a gente tiver, porque assim... A passagem tava cara já, não tava barata. Tinha um valor quando viemos pra cá, né? Quando chegamos, mas vai convertendo reais em euro, olha, se reduz a nada. Quando você vai ver, você tá zerado, com a sua conta zerada. Porque, olha, converter, né? Vai convertendo, quando vai ver o que é que tem na conta. Aí você no supermercado, chega lá tudo baratinho, tipo 2 euros. Nossa, 2 euros isso, meu. Pra quem já ganha em euro, tudo bem. Sim. Porque você já tá ganhando em euro. Mas quando você tem os teus reais na conta e começa a converter em euro, aí ele se reduz a nada. Então... Eu acho que, aí eu continuando, né? Quando terminou esse processo na fábrica lá, né? Que
eles contratam muito por produção aqui, né? Tem essa outra questão. É meio que a gente não consegue se planejar financeiramente em questão a trabalhos. O que acontece, pessoal? Quando eu cheguei lá, eu tava com esse pensamento de querer voltar pro Brasil, tal, o pessoal recém-chegado, tudo querendo, né? Tudo feliz, né? Aquela expectativa, aquilo até me irritava assim por dentro. Eu falava, ai meu Deus do céu, eles mal sabem que vão passar. E teve um brasileiro que ele falou, no final, né, desse processo que a gente tava nessa fábrica, ele pegou e falou assim, olha, você tá de parabéns, você tá mudada, que ele é pernambucano. Aí eu falei assim, por quê? Quando você chegou aqui, toda murchinha, sabe? Só queria falar de Brasil, voltar pro Brasil. E hoje, olha só, seu ânimo, olha, eu fico muito feliz por você. Então, assim, olha que era uma das fábricas mais mal faladas em questão a mão de obra, trabalho aqui, que o pessoal não gostava, né? É uma das fábricas que eu gostei mais de trabalhar, que me deu, né, esse up aí. Então, é aquela questão, o que serve para um não serve para outro, né? É verdade. Aí vem a questão também aí, pessoal, de fábricas. Aqui tem muita fábrica, mas também tem essa questão. Nessa fábrica, por exemplo, eles contratam... Tem um quadro fixo. Tem um quadro fixo do pessoal que já trabalha lá. Por exemplo, eu estou falando uma questão do pessoal recém-chegado, né? Você chega lá logo de cara, você não tá no quadro fixo. Então, a maioria se enquadra dentro do que eu vou falar agora. As pessoas costumam, né, entrar numa alta de produção, que podem durar até 3 meses, eu não sei. Só que chega uma época, principalmente, como o verão aqui, eles costumam dar férias para os funcionários. Quem não tem o tempo de férias suficiente para ficar em casa, eles mandam embora. Dependendo, eles contratam de volta depois desses dias, mas pode ser que não também. Às vezes dá uma baixa na produção, teve a guerra. Muitas empresas mandaram embora antes desse tempo, depois chamaram de volta porque já aumentou. Então a gente nunca sabe. Então quando você não está enquadrado dentro do quadro fixo, tem esses riscos. Então corre o risco aí, né, de você, por exemplo, ter uma coisa muito planejada dentro daquele salário que você vai pegar todo mês e acabar ficando uns dias em casa. Por mais que você consiga um emprego uns dias depois, não vai receber a mesma coisa, entendeu? São os imprevistos que não estavam na programação. Essa é a grande realidade, Isso, né? Isso mesmo. Aí é onde a pessoa tem que já se planejar para essas eventualidades que ocorrem, né, durante esse período. Mas, tirando isso aí, né, Gisele? Não falta em trabalho aqui. Não falta. Em todas as áreas. Lembrando também que tem alguns trabalhos que exigem já evidência. Gente, a questão de ter carta de condução é muito importante. Não é uma coisa que deve ser deixado, tipo, lá eu tiro. Aqui você só consegue retirar quando a sua residência estiver em mãos. Residência. Certo? Fora isso, você passar dificuldade. Então, é coisa que a minha mãe passa. Meu pai é pra tudo, em questão a levar a gente pros locais. Por exemplo, as crianças pra escola, porque a escola do meu filho não é perto. É 40 minutos andando eu sozinha. Com ele é muito mais, só que tem chuva, né? E fora que é tudo tão corrido que você não tem esse tempo pra estar indo e voltando de uma escola só para levar, né? Então, por exemplo, tem a questão de trabalho, porque aqui a Redondeza tem muita fábrica, mas também tem oportunidades. Por exemplo, hoje eu não tenho vaga naquela empresa, eu consegui uma outra fábrica, só que é um pouco mais distante, você não vai poder ficar desempregado, porque aqui um dia que você ficar desempregado é prejuízo, então verdade. Você tem que trabalhar. E essa dificuldade que você vai ter de não ter carta de condução, você vai ficar impedido, porque ou você vai depender de boleia, ou você vai depender de... Boleia é carona. Ou você carona. vai depender, tipo, de uma pessoa que seja da sua casa que trabalha no mesmo lugar, autocarro, porque aqui é o ônibus não tem igual tem no Brasil. Dependendo da região ainda tem. Lembrando, porque se for nas grandes capitais, né, nas cidades... grandes, né? Tem metro, tem comboio, a gente tá falando né? assim, aí é onde a pessoa tem que pesquisar. Pesquisar. Né? Todo o custo de vida da cidade a qual pretende morar, como é que funciona, né, em questão de transporte. Trabalho, emprego. Porque sempre tem no plano B, né? Lembrando que é por regiões, por cidade, não vamos generalizar, né? No caso daqui, a gente já não tem essa facilidade de ônibus, né? Na hora que nós queremos ir trabalhar, não. É verdade? Mas tem.
Mas Não é, não assim, é como no Brasil, que a gente sai 7h10 passar um. 7h20 passar outro. Entendeu? Não. A gente, onde morávamos em Brasil era assim, né? É de 1 em 1 hora. Aqui em São João e da até Madeira. certo horário, não é até. Costuma ser até às 19. Até às 19, o último chegando na garagem. Verdade. Então, assim, tem que ficar muito atento. Aqui, tá? Vamos frisar bem, gente. É aqui onde nós moramos. Agora, por exemplo, no Porto, né, que a gente tá próximo ao Porto. No Porto tem metro, tem comboio, e é 24 horas o metro, né, que funciona. Então, assim, gente, tem casos e casos. É tudo dependendo da região onde você vai morar. Só que a grande maioria das pessoas costuma vir para cidades menores e tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade. É onde precisa ter sua carta de condução para poder ter aquela liberdade. Porque não é à toa, né? Comprar um carrinho aqui, você compra com maior facilidade. Carrinho de bom estado, entendeu? Que dê pra, né? Porque os carros aqui são bem conservados, que eles passam por manutenção. Por manutenção, né? Tem que ter inspeção, tem que ser tudo muito regularizado. Entendeu? Então são os carros que estão sempre bem conservados. Então você consegue, com o teu salário mínimo mesmo recebendo assim, você consegue comprar um carrinho bom, né? Juntar, se não der para comprar no primeiro mês, mas juntar uns 2 meses, 3, você já comprou seu carrinho. Ou já vi com dinheiro para comprar, pra isso, né? Já tem que ser feito um planejamento. Esse é o ideal, viu? Sim. Plano A esse. Carro, o primeiro, o carro. E se for uma família, dos dois dirigirem, carro para cada um, principalmente se for ter que levar criança à escola, voltar, porque um vai estar sempre tendo essa, sabe, essa agilidade aí, né, de você poder sempre estar fazendo habilidade, né, de poder estar se locomovendo sempre dentro das situações da qual você tem essa necessidade aí, porque se, por exemplo, eu tivesse habilitação, eu poderia pegar as crianças na escola, levar e tal, se eu tivesse meu carro, agora com um carro só, eu ia continuar dependendo do meu pai, ou meu pai dependendo de mim, ia dar na mesma, entende? Então, assim, a questão de ter 2 carros dependendo é uma questão necessária. Por exemplo, muito homem vai trabalhar em construção civil. Aqui na região onde a gente mora, a construção civil tem muito nos centros mesmo maiores, onde paga melhor. Então vai para Porto, Aveiro, né? Cidade onde a construção civil é mais forte. E eles, obviamente, não vão conseguir estar disponível para buscar filho na escola ou buscar no horário certo. Então, uma mulher, obviamente, vai ter que ter aí essa disponibilidade e vai ter que ter o carro dela para poder estar fazendo isso. Frisando bem, se puderem já tirar a sua habilitação aí, se esforce, dê mais um tempinho até concluir, né? Nem que espere a habilitação chegar, exatamente, né? Mas venha, que às vezes quando as pessoas falam assim, a pessoa não dá muita importância, mas quando chega aqui sente o impacto. E principalmente se for em lugares mais afastados, assim, da grande capital, feito é o nosso caso, né? Um exemplo, aqui tem fábrica perto, né? Você coloca aí no Waze, vai dar 3, 4 minutos. Só se você for andando, vai dar 40 minutos, entendeu? Então, assim, é tudo muito perto, mas ao mesmo tempo tudo muito longe. Isso dentro aqui da cidade onde a gente mora. O shopping é aqui. De carro, 4 minutos. Andando. 25. Entendeu? Isso se você for andando uma agilidade. Senão vai ser 30, 35. Então, assim, é tudo perto e ao mesmo tempo tudo longe. E no dia a dia, gente, você tem que ter essa rapidez, né? Você não tem tempo. Não tem tempo pra estar aí fazendo coisas andando muito, né? A não ser que a pessoa realmente não tenha outras coisas pra fazer, além de pegar, trabalhar e vir pra casa dormir, né? Então, esse vídeo a intenção dele é falar, né? As dificuldades que as pessoas estão tendo e o porquê dela estar voltando. Muitos estão desmotivados, né? Estão ficando perdendo o interesse, né? Perdendo o interesse. Eles vêm na expectativa de que vai ser tudo bom, tudo maravilhoso, uma mudança de vida, e chega aqui e encontra aí uma avalanche de situações que não estava no seu planejamento, né? Não imaginava. Mas lembrando, gente, que tudo pode ser superado, né? Com força de vontade, com garra, não deixando o desânimo tomar conta, porque o desânimo, ele é cruel, né? Quando ele bate, tira até tuas forças. Então você tem que, né, pôr tua fé em Deus e dizer, não, é meu sonho, é minha meta,
põe Deus na frente que tudo dá certo. Sim, né? isso Porque a gente, igual eu falei, sempre desde o início desse canal, nós falamos do que nós vivemos, né? Ela falou das frustrações dela, eu falei da minha por diversas vezes, né? Do nosso desânimo, vontade de voltar de imediato, logo nos primeiros perrengues, mas, graças a Deus, superamos, estamos aqui, passando essa experiência para vocês não passar as mesmas frustrações que nós passamos. Planejar em questão e tudo isso, né? Planejamento sempre. O que vocês puderem fazer, o planejamento e um pouquinho a mais, viu? Vai ser sempre bem-vindo, um bom planejamento para ajudarem vocês a enfrentar o início, né, da nova cultura, né? Mas consegue, gente, viu? E se vocês têm um sonho de vir, venham, tá? E realize esse sonho que vai dar muito certo. Entendeu? Não é isso, Gisele? A Gisele passou mais informações, porque ela está mais atualizada de tudo que tem acontecido aqui. E ela veio dar esse auxílio e passar a experiência dela também vivenciada por ela, os filhos dela, né? Que ela já correu atrás de muitas coisas aqui, escola para as crianças, tal, trabalhou já em diversos lugares, em fábrica, né, Gisa? Isso. Aí ela tem o que passar, né? Coisa boa é isso, a gente passar aquilo que a gente já viveu sentiu, na né? pele. Sentiu na pele, tá? Mas não é nada assim, bicho papão, bicho sete cabeças, não é, né? Dá pra superar, né, Gisa? É isso. E o que é que vamos falar agora, pessoal? Tchau, pessoal. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Continue aí com a gente. Fiquem ligadinhos pros próximos vídeos. E tchau, Tchau, pessoal!